Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao podcast Pode Contar a Sua História, um lugar onde pessoas comuns têm histórias extraordinárias para contar. Eu sou Andréa Beijato, sou psicanalista e consultora de desenvolvimento pessoal e ao longo desses anos eu escolhi a dedo algumas pessoas muito especiais, amigos, pacientes, clientes, que eu sei que têm histórias incríveis e hoje eu vou trazer um convidado muito especial. Ela é mãe da Gabi e do Giovanni, avó do Luiz Miguel também. Ela é professora, é empresária, tem 2 escolas de dança na Zona Norte e, neste momento, ela está com uma nova paixão, um trabalho voluntário voltado ao desenvolvimento espiritual. E ela está no segmento da dança há 25 anos. Hoje, eu tenho o prazer de receber aqui uma grande amiga, foi a minha professora de dança, né? E vou apresentá-la para vocês, Val Tonossi. Obrigada, querida. É um Ai, prazer te receber aqui. bom, Fiquei tão feliz que você veio. André, é um prazer estar aqui, é um prazer reencontrar você, falar um pouquinho da minha história. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui nesse podcast. Que legal. Então, vou te fazer a pergunta. Val, vamos compartilhar com as pessoas. Me conta a sua Vamos. história, Val. Conta para as pessoas como que a dança transformou sua vida, como que a vida entrou... Corta. Sim. Val, então vamos contar aqui para as pessoas como a dança entrou na sua vida e transformou a sua jornada nesse segmento. Ai, bom, é uma história assim, é uma longa história, né? Porque eu sou uma menina de interior, né, Dé? Como você. Posso intimamente? Pode, Ser? pode. Então, eu sou uma menina de interior, né? Que cidade que você nasceu? Nasci bem próximo de Mato Grosso, uma cidade bem pequenininha chamada Bento de Abreu. Olha que Então, legal. uma cidade minúscula, né? Meu pai, agricultor, né? Pequeno agricultor. E passei a minha infância numa fazenda, né? Hoje é um privilégio, É um né? privilégio, né? Hoje a gente olha para trás e a gente começa a rever, né, a nossa própria história e a gente começa a analisar como a vida era boa, como era gostoso, como Era leve, né, era saudável. era saudável. Eu acho essa palavra saudável. E a gente não valorizava tanto, né? Esse contato com a natureza, Exatamente. essa vida saudável que a gente tinha quando criança. E hoje a gente vive no asfalto, né? E a gente começa a analisar e fala, gente, como era bom tudo aquilo, né? A gente quer dar isso para os filhos, para os netos, e às vezes não é possível. Então, eu sou essa criança, né? Eu sou a criança que viveu numa fazenda, que viveu, assim, passeando a cavalo, que colhia as verduras da horta, né? Que subia nos pés de laranja. Então, assim, eu sou essa criança, né? Que tive uma infância leve, como você bem colocou aqui. E sempre tive esse sonho, né? Sempre tive esse sonho da dança na minha vida. Eu era criança que queria ser bailarina. Né? Eu não fugia à regra. Então, eu fazia as pecinhas de teatro, eu representava, eu pegava todos os amiguinhos depois da escola para poder fazer as peças de teatro. Então, eu mesma imaginava aquela peça e eu pegava as coisas que tinha em casa da minha mãe, das minhas irmãs e colocava aquelas roupas nos amiguinhos todos e não sabia se eles queriam ou não, mas eles tinham que fazer. Então, que criança que não né, brincou disso, né? Eu sempre tive uma imaginação também, né? Eu acho que eu sempre tive uma imaginação muito fértil, né? Eu já tinha certeza desde cedo que eu faria alguma coisa relacionada à arte. Né? Eu já tinha essa perspectiva, sabe? Isso era da sua alma, né? Era a proposta da sua alma. Era da minha alma, exatamente. Então, tudo começou aí, né? Com esse sonho de infância, né? Mas devido morar em fazenda, devido eu estar longe da cidade, meu pai tinha que trabalhar muito, muitos filhos, né? Então, essa questão toda, minha mãe não tinha como fazer esse transporte, né? Para a cidade. E aquele sonho foi ficando ali. Né? Foi ficando ali guardadinho, foi ficando na gaveta. E só mais tarde, quando eu vim para a cidade, já pré-adolescente, foi que eu tive o primeiro contato com a dança. Né? Foi que eu comecei a descobrir um mundo novo na minha vida. E eu fui cada vez mais tomando gosto para isso, com isso, né? Que legal.
casei muito jovem, né? Comecei a namorar muito jovem, como toda menina de interior, né? Casei muito jovem. Tive a felicidade de ter 2 filhos maravilhosos, uma qual que você conhece, a Gabi, Então. que é minha sócia, né? Desde cedo, desde sempre. Então, tive a felicidade. E a dança, ela entrou na minha vida muito tarde, já, né? Eu fui começar a dançar já assim que eu me casei. Que eu tive a primeira oportunidade de ir para uma escola e começar a fazer aula de dança. E tudo começou ali. Olha só que legal. E que tipo de dança que foi a primeira que você teve experiência? Porque hoje, como professora, né? Sim. E eu sei que na sua escola você tem várias modalidades, inclusive Isso. também já fiz algumas. Mas qual que foi o primeiro segmento da dança? Que você falou assim, é isso que eu quero fazer. É isso que eu imaginava lá, quando eu era criança, no interior. E aí você chegou, e qual que foi a especialidade da dança que você teve o primeiro contato? Naquela época, Dedé, né, anos 80, todas as meninas queriam fazer jazz. Era né? essa época mesmo, não é? do filme Flashdance, Exatamente. não era? Então, todo mundo queria fazer jazz, né? E eu não fugia a regra, né? Então, abri uma escola, né, próximo da minha casa. Nessa época, eu já tinha acabado de casar, estava recém-casada. E à procura de alguma coisa para fazer, né? Vim para a cidade, vim para São Paulo, né? Meu marido trabalhava, eu ficava o dia inteiro em casa e ele sempre me incentivou muito, né? Sempre foi muito companheiro, sempre foi um incentivador de todos os meus sonhos, de tudo que eu conquistei na vida, ele sempre esteve muito presente, sempre foi muito companheiro. Que legal. Né? Então, ele mesmo sempre me incentivou a buscar coisas, né? Que me deixassem feliz, né? Que eu pudesse ocupar o meu tempo. E como eu não tinha filhos, né? Então, abri uma escola próximo da minha casa e eu fui conhecer. Então, tudo começou ali, né? Fui fazer o jazz e tal. Falei, gente, isso aqui é muito bom, que gostoso. E eu fiquei muito feliz, né? Com aquela possibilidade que se abriu ali, né? Mas, depois disso, nessa mesma época de recém-casada, eu comecei também a estudar, voltei a estudar, né, que eu tinha interrompido, eu não tinha feito ainda o curso superior, então eu voltei, né, comecei a repensar nessa questão dos estudos, voltei a estudar, eu não queria ficar sem estudar, e sempre nessa busca da maternidade. Né? Tá. Ser mãe, para mim, era algo que fazia parte da minha essência. Né? Eu canceriana. Né? Então, não tem como. Né? Mas então, olha que interessante, eu vejo você contando essa história, como boa psicanalista que sou, né? Tem várias personagens que, lógico, depois, com o longo dos anos, foram aí se estabelecendo e crescendo com você. Tinha uma mãe, uma sonhadora, uma bailarina e uma empreendedora. Tudo junto. E essa empreendedora... Tudo ali sendo desenvolvido e trabalhado, né? Pois é, tudo tava esse lado empreendedor meu estava muito guardadinho ali, né? Porque eu sempre sonhei em fazer algo, fazer coisas boas para mim e para os outros. Isso era uma coisa minha, é inerente. É a mentalidade. Né? Brasileiro é muito assim, né? Porque muito o brasileiro pensar, ele é um né? empreendedor nato, né? Exatamente. Nem que ele abra um carrinho de cachorro-quente na porta de uma faculdade, ele vai é um arriscar, empreendedor. Ele vai lá, ele vai arriscar, ele vai tentar. Ele tem essa... É muito engraçado que o comportamental do brasileiro ele é muito generoso. Porque ele não pensa só nele. Ele pensa em realizar o sonho dele conectando e ajudando outras pessoas. Exatamente. E você fez isso na dança, né? Com certeza. E então, com essa busca do novo, né? Eu sempre fui muito inquieta com essas coisas, né? Eu nunca fui uma pessoa acomodada. Todo mundo que tem mente de artista é assim, né? Quer criar, quer fazer, quer exatamente. agir. E eu era bem essa pessoa. Mas eu sempre tive um pouco de medo, né? Eu tinha também essa questão de ser essa menina do interior, sabe? Essa menina que chegou em São Paulo, uma cidade grande, essa cidade de pedra. Isso me assustava um pouco também. Sim, sabe? Sim. E como nesse momento da minha vida a maternidade era algo que era um sonho, né, que eu queria conquistar a qualquer custo, né? Ser mãe para mim era algo muito importante para minha vida. Eu acho que eu fui tomando esse caminho nesse primeiro momento, né? De ser mãe e Dentre tal. os seus diversos sonhos, esse foi a sua era prioridade. Exatamente.
E então, eu depois de algumas tentativas, né, e algumas frustrações, tentei, não deu certo, me frustrou um pouco, né, esse primeiro começo, e aí depois, então, eu consegui realizar esse sonho. Tive minha primeira filha, a Gabi, que é minha companheira de todos os momentos, né. E depois Deus me deu um segundo presente, que foi o Giovanni, meu filho, né, que você também conhece. Que também assim são as grandes paixões da minha vida, né? Através deles são grandes companheiros, sabe? Né? Quando a gente fala de filhos, parece que é algo assim, mãe, filhos, uma coisa à parte, mundos diferentes, né? A mãe se comporta como mãe. O filho se comporta como os filhos e cada um faz o seu papel. Não, para mim foi algo além disso. Porque eles se tornaram grandes amigos, se tornaram companheiros, se tornaram incentivadores. Né? E a gente ter a própria família incentivando é algo assim, é incrível. Né? É um fortalecimento muito grande eu trabalho muito gente. isso na psicanálise, e a família é um pilar fundamental. Sim, no nosso desenvolvimento, né? A gente tem o que a gente chama, né, família primária e família secundária. A família primária é os nossos pais e irmãos. Então, essa primeira referência de família que a gente tem é o núcleo onde a gente nasce. Isso. E essas referências vão ajudar muito a gente a desejar e construir, a fazer o nosso. Exatamente. Que aí vem quando a gente casa, tem os filhos, tem a segunda família. E que legal que você está compartilhando essa parte da sua vida, porque você falou assim, eu não fui uma mãe robô, né? Que cria, põe na escola, põe para dormir, come, acabou. Eles têm o universo deles, eu tenho o meu. Sim, você agregou eles aos seus sonhos, à sua vida. Você trouxe os seus filhos para participar e construir os seus sonhos com você. Sabe por quê, Dé? Porque assim, tem muitas... Isso não tem coisa mais gostosa para fazer na vida, porque deixa a carga de mãe e filho leve. Exatamente. Porque não são, né, coisas que você falou separadas, são comunicativas. Eu acho que tem muitos pais que abrem mão dos seus sonhos, né, para realizar apenas os sonhos dos filhos. Eu acho que isso é muito importante, sim. Eu acho que isso faz parte do processo, né? O amor de pai, o amor de mãe, o amor... as pessoas que nos amam querem ajudar a realizar os seus sonhos. Sim. Mas enquanto mãe, enquanto pais, nós também somos seres humanos. E a gente colocar para os filhos desde cedo que nós também temos sonhos, que nós também temos desejos, vontade de conquistar coisas, já vai abrindo, né, a mente dessas crianças para entender que eles não são o centro de todas as atenções também, e que só tudo tem que girar em torno deles. Os pais também têm vida. Sim, né? sim. E eu acho que eu tentei ensinar isso para os meus filhos desde pequeno, que a gente poderia compartilhar tudo. Exatamente. E pais felizes e realizados têm condições de oferecer uma educação muito mais sólida, muito mais amorosa, né? Do que pais com aquela carga pesada. Porque eu falo, você obedece, né? Eu imponho e tal. Não tem imposição. Não, vem junto, tem conversa. Compartilha com o sonho da mãe. Isso. Porque automaticamente vira a realização do sonho dos pais é um grande exemplo para os filhos. Principalmente quando eles acompanham e compartilham. Eles falam, nossa, olha como minha mãe está feliz. Olha como ela está realizando o sonho. Eu acho que isso é importante. Então, às vezes, a educação não só está baseada na orientação, mas sim no exemplo. Sim. E quando os pais dão um exemplo prático, não tem educação melhor do que essa. Já é um caminho, né? É um caminho, a prática exatamente. já é metade do caminho, Exatamente. né? E foi a partir daí, né, desse incentivo que eu sempre tive. Eles cresceram, foram seguindo lá, né, os seus caminhos. E só depois, quando eles já estavam adolescentes, né, de novo, essa busca, né, do preenchimento do tempo, nós optamos, eu e meu marido, de comum acordo, né? Não por imposição dele e nem por uma insegurança minha, não. Por uma decisão em conjunto, nós decidimos que eu cuidaria dessa educação dos filhos. Não da educação, mas eu dedicaria o meu tempo, né, para ficar com eles enquanto ele trabalhava. Foi uma decisão em conjunto nossa. E assim nós seguimos. E só quando eles estavam adolescentes, né, é que eu voltei novamente para a dança. E por quê? Porque a minha filha é muito tímida,
né, com uma certa dificuldade de relacionamento na escola. A própria coordenadora da escola que ela estudava veio me chamar e falou assim, olha, ela é uma menina muito inteligente em sala de aula, ela é muito dedicada, mas ela tem uma questão. A gente percebe a dificuldade que ela tem de interagir, né, de criar novas amizades. E seria muito bom que ela fizesse atividades relacionadas à arte, que vocês buscassem algo que ela gostasse de fazer, que ajudasse ela nessa questão. E aí, ela pré-adolescente, né? Eu a chamei e perguntei para ela o que ela gostaria de fazer, além dos cursos, né? Tudo aquilo que fazia, o inglês, o estudar, o coralzinho que ela já cantava, gostava. O que ela gostaria de fazer a mais? E, surpreendentemente, ela me disse que gostaria de dançar. Eu falei, gente... Olha né? só que legal. E assim, e ela nunca demonstrou muito interesse, porque eu sempre quis colocar ela no balé, ela nunca quis balé e tal. Eu falei, bom, vamos respeitar. O que você gosta de fazer? Ela acabou indo para o Kung Fu, acabou indo para as artes marciais, fez artes marciais durante muito tempo, na pré-adolescência. E quando eu fui buscar, né, algo que ela quisesse fazer para ajudá-la nessa questão, surpreendentemente ela me disse que gostaria de dançar, que dança era algo que ela achava muito bonito. Eu me surpreendi, porque eu nunca quis fazer balé, nunca quis, né? Eu falei, então vamos em busca. Voltei de novo para a escola. Tá, aquela mesma escola que você tinha feito aula. A mesma escola, voltei para lá. Aí, chegando lá, já tinha essa modalidade, né? O Clone estava assim, bombando naquela época. O Clone, para quem não sabe, a nova geração, foi uma novela muito, muito famosa. Temática, né? Com a Antonelli, né? Giovanna, né? Giovanna Antonelli. Giovanna Antonelli. E ela fazia um papel, né? De uma bailarina, uma família do Oriente, né? E ela dançava, né? Ela fazia a dança do ventre nessa novela, e ela era encantadora. Então, todas as mulheres da época queriam ser a Jade, da novela. Ah, é verdade, tinha esse nome, a personagem. E aí todo mundo queria fazer a dança do ventre, e foi assim, um estouro. É verdade, né? foi por causa dessa novela que começou a se popularizar exatamente, essa modalidade de dança. Exatamente, a cultura árabe, ela veio muito forte nessa época, e abriu muito campo, né? Abriu muita possibilidade, né? As pessoas começaram a se interessar mais pela dança árabe, pela cultura árabe, entender um pouco mais desse contexto, né, que essa mulher árabe vivia. E nós fomos nos envolvendo nesse mundo mágico. Né? Legal. Então, por causa da minha filha, para ajudá-la nessa questão, a pedido dessa coordenadora, eu a levei na escola, e lá ela começou a fazer dança, e a professora dela, enquanto eu aguardava, sempre me convidava. Eu falava, mamãe, vem fazer aula com ela. E tinha uma turma de adolescentes, e eu falava, não, né? Aí tá. E ela, mas não tem problema, né? Não tem problema essa questão da idade, assim, você ajuda, né? Com que ela... E aí, por causa disso, eu entrei na sala de aula a primeira vez. Gente, foi uma paixão. Mas foi uma aquele paixão. núcleo que estava ali guardado na gavetinha, né? Sabe, assim, olha, abrochou. Foi incrível. Né? O que eu senti naquele momento foi algo incrível, né? A dança, ela foi abrindo um mundo para mim de melhora de autoestima, de autoconhecimento, sabe? De confiança, sabe? De acreditar na minha capacidade de realizar coisas. Sabe? Sem contar, assim, é bom para o seu corpo, né? Como atividade física. Sim. Né? Você trabalhar o seu raciocínio rápido, porque quando você dança, você tem que pensar. Sim, você tem que ter rápido, criatividade, né? Você tem que ter boa memória para gravar os memória. passos, decorar, então, assim, coreografia. Nossa, a dança, ela é algo... É sensacional, assim, em todos os aspectos. Na parte física, ela ajuda demais. Né? Na parte mental, ela ajuda demais. Né? Nessa parte da descoberta, do autoconhecimento, ela ajuda demais. Então, assim, eu costumo falar que a dança é uma atividade completa. É terapêutica. Terapêutica. Só quem um dia fez uma aula ou subiu num palco sabe o que é isso. Palco. Né? Gente, subir num palco, né? Para uma mulher de vida comum. Extremamente terapêutico. E olha que a gente, assim, todo ano dançava,
né? E cada palco que subia vem aquele nervosismo, mas aquela sensação depois, que é tão rapidinho, né? Um preparo tão grande, meses ensaiando uma coreografia. Exatamente. Né? Fica aquela expectativa de montar roupa, fantasia. Exatamente. No dia, aquela adrenalina. Dura tão pouquinho, né? Às vezes uma coreografia dura 3 minutos, 2 minutinhos. Coisa... Mas quem não entende fala assim, nossa, mas esse trabalho todo para 2 pra ir lá minutinhos dançar apresentar. Uma música, sair do palco, gente. Mas não é a apresentação no palco, é todo o processo. É o processo. Né? É o processo. É as aulas. Foi o que você falou. A dança é uma atividade, vamos dizer, completa, porque não é só um esporte físico. Não. Ela trabalha o emocional e o mental, o cognitivo. Com né? certeza. Porque é o que a gente falou, para você treinar, ensaiar uma coreografia, você tem que ter criatividade, você tem que ter boa memória para decorar os passos, você tem que ser bom de matemática, porque tem que contar. Exatamente. Né? É um desenvolvimento. Você trabalha teu auditivo, você aprende a musicalidade, você desenvolve várias outras coisas. Exatamente. Né? A música árabe trabalha muito forte os instrumentos, eles são muito determinados. Olha, né? quando a gente, na dança, você aprende a interpretar, porque se você sobe num palco, você é uma artista. Sim. Então você já aprende a interpretar. Tem que ter alma. Exatamente. Né? Você tem que demonstrar emoção. Enquanto você dança, a música, quando você está dançando uma música, existe uma letra ali, existe uma melodia, existe uma letra, é uma canção. Então você está ali interpretando aquela canção. Você não está só fazendo uma atividade física. Você incorpora aquilo, Exatamente. Né? Você é um canal onde a música, a arte, a coreografia, os instrumentos, exatamente. Tudo ali dança junto com a bailarina. Né? Tudo é um conjunto, né? Você desenvolve musicalidade, então você já tem esse lado também. Você aprende a conhecer instrumentos musicais. Sim. Né? Então, existem cursos para você aprender sobre todos aqueles instrumentos que faz parte daquela orquestra que está tocando aquela música. Então, junto com a dança, vem uma série de conhecimento. Você aprende sobre a cultura, então você se instrui. Sim. Né? Porque você está aprendendo sobre a cultura daquele povo, a parte folclórica, né? E é muito rico. Toda a parte folclórica de um país, de um povo, é muito rica. Sim, né? Ela conta a história daquele povo. Então, assim, a dança, ela abre um mundo à sua volta. E sem contar no desafio. Porque o que nos move? O que move o ser humano? O desafio. Exatamente. As pessoas que não se propõem ao desafio, ao novo, ela entra no comodismo. Ela começa a ficar apática, ela desanima, o desânimo começa a fazer parte da vida dela. E a partir daí começam a vir as síndromes. Você vai falar, você vai falar melhor do que eu. Não vou nem entrar nesse mérito da questão, porque eu estou falando com uma especialista aqui. A dança não é só uma dança, é uma dança-terapia, né? Exatamente. Então, eu acho que o desafio, o ser humano, ele busca isso, né, o tempo todo, o desafio. Né? E eu acho que essa parte, a mulher, ela tem essa, não né, desmerecendo os homens, porque tem homens que são impecáveis, né? A gente até se conhece alguns no segmento de dança do ventre que, nossa, dão um show. Sim. Mas a mulher, acho que por ter esse lado mais lúdico, intuitivo, do sexto sentido, a dança, ela cria um ambiente para que isso se desenvolva de uma forma linda. Né? Hoje em dia... O homem tem mais o desafio, por exemplo, geralmente o homem não tem tanto jogo de cintura com o corpo, ele é mais rígido pela estrutura muscular. A mulher é um pouco mais flexível. E você vê que na dança do ventre, em específico a dança do ventre, né, ela trabalha demais a flexibilidade do corpo, porque parece que a música entra, os instrumentos, tanto suaves como uma flauta, como os intensos, como um derbaque, que é batida, que a gente sabe, né, que trabalha partes diferentes do corpo, parece que aquilo entra dentro da gente. Exatamente. Né? É mágico. Hoje em dia, até assim, a gente já está trabalhando até de uma forma diferente essa questão do homem na dança. Mesmo na dança do ventre, sabe? As coisas mudaram um pouco, sabe, né? A gente está assim... E você sabe que isso é algo que tem nos surpreendido. Né? Os meninos, no geral, eles estão vindo assim, com esse gás, sabe? Eles estão vindo com essa proposta, sabe? De abrir um pouco esse mercado e abrir um pouco até essa mentalidade que nós tínhamos antigamente. Né? Eu, como professora de dança, relutei muito no começo com essa história do homem na dança. Eu mesmo fui uma defensora de que a dança era para as mulheres. O corpo da mulher era feito para a dança do ventre. Mas hoje a gente já está percebendo que
os homens, eles estão conquistando um espaço muito grande também na Sim. dança. Então, homens, venham para a dança. Serão muito bem-vindos. Homens, A serão gente muito conhece bem-vindos. bailarinos incríveis. Bailarinos né? incríveis. Você mesmo teve a oportunidade de conhecer alguns, não vamos citar nomes aqui, É, mas, né, brasileiros, internacionais também, que a gente segue, internacionais, né? dançam Então, muito. a dança, hoje em dia, ela está muito aberta, né, a todos os corpos. Sim, Né? Ao corpo exatamente. masculino, ao corpo feminino, ao corpo da mulher mais magra, da mulher que tem até a mulher que às vezes ela vem com sobrepeso e vem preocupada com aquilo. E isso é uma né? coisa muito comum no universo árabe. As mulheres mais cheias são as que são mais cobiçadas. Nossa, gente, elas arrasam na dança. Porque os né? árabes têm essa cultura de que a mulher tem que ser uma mulher muito Farta, saudável, né? farta para Saudável. ser uma boa Então, assim, genitora. Então todos- você vê as bailarinas antigas, elas eram todas cheinhas. E eram as mais atraentes, as mais famosas. Então, né? a dança, assim, eu costumo dizer que a Mas dança, ela não ela tem está rótulos, aberta, ela ela não tem tem rótulos. ela é universal. Ela é universal, exatamente. Essa é a palavra, ela é universal, ela está aberta a todos, né? E eu acho que Sim. isso é o que me encantou sempre muito. Lembra, a gente estava no mercado persa e foi uma bailarina, acho que numa cadeira de rodas. Ai, temos também. Nossa, temos. gente, mas aquilo gente, foi um né? espetáculo. Lá no nosso nossos Gente, estúdios. uma bailarina de dança do ventre na cadeira de rodas. Vocês conseguem imaginar isso? Ela deu um show, linda, graciosa. Ela tinha isso que você falou. Ela incorporou uma bailarina. Exatamente. Apesar das limitações físicas, mas você olhava nos olhos dela. Ela era uma bailarina no olhar, porque no assim, rosto. a expressão. E ela deu assim um show. Nossa, foi aplaudida de pé. E Maravilhosa, aí, eu maravilhosa. até vou, se você me permitir, até gostaria de falar aqui, aproveitar essa oportunidade que você nos está abrindo. Como você já sabe, eu tenho dois estúdios de dança, né? Uhum. Fala um pouquinho aí das suas escolas. Nós estamos com 2 unidades, né? Eu comecei na Zona Norte de São Paulo, em Santana, com uma unidade. Eu e minha filha, sócia, né? Tinha acabado de completar 18 anos, ainda fazendo faculdade, porque além de bailarina, ela é arquiteta, né? Formada pela Belas Artes, mas nunca deixou de dançar. Desde os 10 anos, quando ela entrou a primeira vez, até hoje, todos os dias das nossas vidas nós dançamos, né? E então, minha sócia, né, nós abrimos essa primeira unidade, que foi onde nós nos conhecemos, tive esse privilégio de conhecer essa pessoa maravilhosa que você é. E então, ficamos na Zona Norte, nesse endereço durante 10 anos, mudamos para um espaço maior e recentemente, a coisa de 3 anos atrás, nós abrimos uma segunda unidade, né, no bairro do Imirim, que estamos muito felizes, né, com essa nova conquista. E nós estamos com um projeto na unidade de Imirim, que começou inicialmente com uma professora, com uma ex-dona desse espaço, né, a professora Mahira Hassan, e que depois nós assumimos, porque quando nós compramos a unidade dela, ela pediu, né, foi um pedido dela que, se possível, nós dessemos continuidade a esse projeto. E nós abraçamos esse projeto com muito amor. Né? E nós estamos dando continuidade nele, aumentamos, inclusive, o número de pessoas que participam, que é um projeto voltado para pessoas com a síndrome de Down. Que legal. Então, Val. é um projeto muito lindo, é um projeto gratuito, né? E que a gente até pede para que as pessoas, se conhecerem alguém que precisem desse projeto, que possam se beneficiar com esse projeto, ele é totalmente gratuito, sem custo nenhum. E que nós temos uma vez por semana, né, a nossa professora Luna, que é encarregada de cuidar dessas meninas lindas, maravilhosas e que dançam lindamente em vários eventos, não só nos eventos da escola, que nós fazemos periodicamente, mas em todos os eventos pelo Brasil. Né? Aqui em São Paulo, né, que nós temos um evento muito, muito grande, né, aqui em São Paulo, que traz as modalidades todas da dança do ventre. É um espaço que abre oportunidades, é uma vitrine, né, para as escolas e tal, para as pessoas mostrarem o trabalho, que é o Mercado Persa, da minha querida amiga Shalimar. E lá elas apresentam para um público assim, de milhares de pessoas. Gente, é uma coisa incrível. Que bacana isso que você está contando, Val, porque não teria, acho que, como ser
diferente ter um espaço que a gente falou, né? A dança é terapêutica, abrir para a inclusão. E as crianças com síndrome de Down, as crianças ou as adolescentes, eles são muito sensíveis. Nossa, eles são muito criativos. Demais, e eu acho demais. que a dança é uma terapia fantástica para eles. Porque trabalha o convívio social, trabalha o cognitivo delas. Com certeza. Né? Trabalha o desafiar das limitações, porque todo síndrome de Down ele é muito reservado. Exatamente. Né? Tem dificuldade dessa interação. E eu acredito que não tem ambiente melhor do que a dança para desenvolver incrível. isso. Realmente é incrível. Assim, é algo que nós temos muita alegria. Né? A minha filha, a Gabi, ela é a responsável por essa unidade. Né? Ela que administra essa unidade do Imirim. Eu administro a de Santana. E eu sei que isso é um orgulho muito grande que ela tem, né? Então, é tudo muito... É um trabalho, né? Onde a gente tem que ter toda a seriedade necessária, né? Não é porque nós trabalhamos com dança que a gente não tem essa seriedade necessária, né, para empreender. É uma empresa, tem funcionários, tem responsabilidades. Exatamente, temos funcionários, pagamos impostos, a gente leva tudo com muita seriedade, né, com muita responsabilidade. Trabalhamos com os corpos das pessoas e também trabalhamos com a mente. Né? Então, enquanto esse trabalho é feito com esses corpos, a gente tem que ter toda uma responsabilidade para que a gente não machuque ninguém. Então, todos os nossos professores são altamente qualificados, né? Com referências, com faculdades em dança. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado, né, em fazer esse trabalho, né, em cuidar primeiramente do corpo dessa pessoa, quando ela entra lá. É uma responsabilidade. E, em segundo lugar, trabalhar com a mente, trabalhar com a autoestima, né? Trabalhar com mostrar para essa pessoa, às vezes, como você falou, quando você me convidou para o seu podcast, você falou, Val, eu quero pessoas comuns vindo contar as suas histórias de vida aqui. Isso aí. E lá nós acolhemos essas mulheres comuns, né? Que têm uma vida de trabalho, uma vida de mãe, são empresárias, são advogadas, são médicas, são donas de casa, né? São pessoas que trabalham na cozinha de restaurantes, garçonetes, são publicitárias, são terapeutas, são psiquiatras, médicas, enfim. Nós recebemos mulheres de todas as profissões, né? Policiais, né, delegadas, enfim, advogadas, né? Então, a Xavier, né? A Gilda Xavier. Sim, nós temos muitas pessoas, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês que a Val está falando da escola dela, que tem essa parte inclusiva, diversificada, que vários segmentos. Então, você que está nos assistindo, que você um dia sonha em fazer aula, não fica com vergonha, né? Não fique limitada, achando que o que você faz é muito distante de uma arte, né? Porque foi como ela falou, a gente tinha uma delegada, que olha que universo super rígido, sério, e depois ela se extravasava, se divertia na aula da dança com a gente. Eu entrei na escola da Val e fui aluna dela com um grupo muito interessante que era das ladies, né? Que era um grupo específico de mulheres um pouco, né? Não mais eram maduras. Meninas novinhas, eram mulheres com idade um pouquinho mais avançada. E olha que interessante o cuidado da Val, o olhar de bailarina, de empresária, mas ela criou uma turma para atender essa necessidade. Você fala assim, olha, porque às vezes a pessoa que é mais velha, uma mulher mais madura, chega na escola e ela fala assim, poxa, meu sonho é dançar, eu queria fazer aula. Aí ela chega lá na escola, tem aquela turminha, tudo de adolescente novinha. Aí, às vezes, ela fica intimidada e fala assim, mas não é ambiente para mim, né? Como é que eu vou dançar no meio dessas menininhas? E esse cuidado da Val de ser uma empreendedora, uma empresária, apaixonada pela dança, ela falou assim, não, aqui quem põe os pés na minha escola não fica sem dançar, vou criar um grupo das ladies. E foi assim que foi aparecendo, né? As bailarinas foram se juntando. Foi a fase mais gostosa, porque é uma turma divertidíssima, com desafios, com vergonha dos corpos, porque a gente já não era, né, mais novinha, então, às vezes, uma coisa da dança do ventre, que ela é forte, ela expõe o corpo da bailarina.
né? A gente dança com o ventre exposto, né? Sim. Que a gente dança de top, tem a saia, tem a franja lá para mexer no quadril, mas é uma coisa que desafia a gente a se gostar, a se amar, a aceitar a gente do jeito que a gente é. Ah, eu não vou fazer uma dança porque eu não sou magrinha, linda. Não. Vai lá com o corpo que você tem, vai aprender a se amar, a se curtir, a se gostar. Deixa extravasar aquela alma gostosa, leve. Sim. E foi assim que a gente entrou no grupo de dança personalizado, grupo, nossa, adaptado para realizar sonho de bailarina. Não importa a idade, a fase, o que faz. Né, esse grupo, quando você estava lá, assim, a gente sentiu essa necessidade. Porque assim como nós recebíamos engraçado que essas na época adolescentes... foi um monte de mulher muito parecida procurando a dança. E a gente falou, poxa, mas são mulheres incríveis, mulheres maravilhosas, né? Com uma dança muito linda. E a gente falou, poxa, mas vamos abrir espaço para essas mulheres levarem para o palco esse trabalho e incentivar outras mulheres e outras mulheres verem que é possível. Né? Hoje em dia o nosso grupo cresceu muito, inclusive nós fomos há uns 15 dias atrás, nós nos desafiamos a participarmos de um concurso onde estavam lá vários grupos, né, de profissionais, com outros bailarinos incríveis também, bailarinas incríveis, e nós tiramos lá o segundo lugar. Fomos medalha prata, esse grupo. Que legal, e o que é legal, Dé, que eu vou te contar agora essa novidade, é que quando nós iniciamos, era um grupo para mulheres 40 a mais. Né? Hoje em dia ele se tornou um grupo para mulheres 40 a mais, 50 a mais e agora se tornou 60 a mais. Uau, né? Que delícia. Onde eu e mais umas 2 componentes do grupo já passamos dos 60, né? Falo isso com muito orgulho, com muita honra, e eu ainda continuo acreditando no meu potencial, acreditando no potencial dessas mulheres 30, 40, 50, 60, 70, se Deus quiser eu vou chegar lá. A dança não tem idade, né? Não tem idade, não tem idade. Então isso para mim não tem preço. Né? Não tem preço. Colocar essas mulheres que se amam, que se respeitam, que respeitam as outras mulheres, que respeitam os outros corpos e que se sentem capazes, né, de mostrar que tudo é possível. Sim. E que a idade nunca é um impedimento. Né? As minhas marcas de expressão, os quilos que eu conquistei a mais nos meus 60, tá tudo bem. Tá tudo bem. Somos pessoas reais, somos mulheres reais. Que delícia, Val. Olha, para a gente encerrar aqui, que mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres, por exemplo, que querem realizar o sonho? Não necessariamente que seja com a dança, que foi o seu caso específico, mas na sua jornada aqui, da sua história que você contou, você veio crua, né? Era uma menina cheia de sonhos e foi jogada num cenário extremamente desafiador. Não, então, que mensagem que você deixa aí para as mulheres ou para os homens, né? Mas para as pessoas que têm sonhos e quer realizá-los, o que você gostaria de deixar de mensagem? Bom, eu acho que primeiramente acreditar no seu potencial. Né? Nós somos muito capazes, nós somos muito mais capazes do que aquilo que nós acreditamos. Nós nos limitamos muito, nós colocamos limites nos nossos sonhos, os nossos medos, né? As nossas carências. Então, às vezes, a gente quer dar passos muito grandes. E, às vezes, tudo começa com pequenos passos. Né? O mais difícil é o primeiro. Exatamente. Então, assim, se você der um pequeno passo, um passo de cada vez, você vai descobrir os seus potenciais. Né? E antes de mais nada, deixar o orgulho de lado. Porque o que nos impede, às vezes, de começar algo, empreender, começar, dar um passo adiante, nos desafiar, às vezes é o orgulho que nos impede de fracassar. Às vezes a gente tem tanto medo de fracassar que a gente não é capaz de dar aquele primeiro passo. Todo mundo que sonha já sonha o sonho pronto, ninguém sonha processo, né? Exatamente. E aí a pessoa fala, não, e a sociedade, a vida cobra que a gente seja perfeito, que seja o melhor. Exatamente. Então a gente sabe que quando a gente vai dar o primeiro passo, não está tudo pronto. Vamos ter vários tropeços, a gente vai cair, a gente vai se levantar, a gente vai se decepcionar pelo meio do caminho, mas aí aquele sonho que é tão forte vai fazer você se levantar e continuar caminhando.
né? Se reerguer, ir para frente novamente. Nem tudo foi lindo e perfeito durante esses anos todos. Sim. Mas foram muitas conquistas realizadas. Então, em que a gente quer se apegar? Nos tropeços ou a gente quer se apegar nas realizações, nas conquistas? Isso aí. Eu prefiro ser sempre otimista. Eu prefiro ver sempre o copo mais cheio, não tá mais certo. vazio. Então, eu sou essa pessoa otimista. Muito bom, Val. Olha, que conselho de ouro. Sigam os conselhos da Val e é isso mesmo. A gente tem que se apegar aos nossos sonhos e às coisas boas que vão acontecendo no caminho. Não fica medo com os tropeços, que é com pedras que se constrói as escadas e os castelos, né? Exatamente. Val, quem quiser conhecer a sua escola, quem for da Zona Norte, como que chama a sua escola? Como que acha nas redes sociais para a gente encerrar aqui, para as Certo. pessoas que quiserem seguir uma paixão aí, fazer aula de dança? Bom. Fala com a Val. Bom, eu vou ficar muito feliz, né? Se quem puder nos conhecer, quiser nos seguir pelas redes sociais, né? O nosso arroba é Estúdio Aluarra. Aluarra, com HA no final. Nós estamos na Zona Norte, né, como já foi colocado. Nós temos uma unidade em Santana, na rua Dr. Arthur Guimarães, e temos uma unidade no Imirim, na Avenida Imirim, né, 1164. Então, deixo o convite aqui, né, para todas as pessoas que acham que não é possível. Acreditem, é possível. É possível. É possível. Val, obrigada por ter vindo. Eu fiquei tão feliz de te ver. Que bom que você aceitou o convite. Agora eu quero que você faça uma unidade no meu bairro para eu voltar a fazer aula. Vida, nossa, que gostoso. Seria muito incrível ter você de novo lá na sala de aula. A vida foi nos levando para caminhos diferentes, mas o amor, a amizade, o respeito, que a gente sempre teve uma pela outra, né? Admiração, uma história, né? Como mulher, como empreendedora, como profissional, sempre existiu e sempre vai existir, né? E é isso aí, gente. Então, hoje tivemos um bate-papo super gostoso. Espero vocês no próximo episódio do Pode Contar a Sua História.